Fala, gente. Boa noite, tudo bem? Adriano Lourenço dando uma passadinha rapidinho aqui para falar com vocês. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou gravando esse material porque hoje, por 3 vezes, nós fizemos aparições ao vivo no Instagram, mas não sei o que está acontecendo com o meu Instagram, não sei se isso é apenas comigo ou com outras pessoas, que o vídeo que eu fiz, os 3 vídeos ao vivo, e teve pessoas que participaram, eu não consegui publicar porque o Instagram dá uma mensagem que o vídeo foi menos de 1 minuto, onde na verdade ultrapassou até a barreira dos 8, dos 10, dos 5. O primeiro vídeo eu fiz na Secretaria de Saúde, dentro do gabinete do secretário Luiz Ferreira. Eu estava com o presidente do SATEM, Fábio Peterson, que me convidou, e assim nós fomos com uma pauta e levamos isso para o secretário, que é simplesmente o pedidos, não é? E estratégias que a gente está querendo trazer para a categoria técnica em 2024. Não é apenas piso nacional da categoria que a gente tem que pensar nesse momento. A gente tem que pensar mais à frente. Estamos aí num turbilhão ainda de falas sobre piso, e nesse momento o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que era o que muita gente queria, o desembarque de declaração, não está sendo satisfatório, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando a gente terminar o assunto da pauta. Muito bem. Como eu disse, esteve na Secretaria de Saúde eu, Fábio Peterson, junto do gabinete do secretário de Saúde, Luiz Ferreira, e conversamos sobre alguns pontos. Levamos para ele a volta da negociação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, que é o PCCR, que está parado desde o governo de Luciano Cartacho, onde, na época, o ex-secretário de Saúde da época, né, até deu um branco no nome dele agora, mas eu vou lembrar, Adalberto Fulgêncio, dizia que estavam modificando o PCCR já, e ele estava inativo naqueles 2 mandatos de Luciano Cartacho. E aí levamos isso para o secretário Luiz Ferreira, e ele achou estranho como se faz uma modificação no PCCR de forma unilateral, sem a presença dos trabalhadores. E o que nós estamos cobrando é isso, é a presença da categoria técnica junto à mesa de negociação, quando o PCCR voltar a ser pauta do governo do prefeito da capital, Cícero Lucena. Então, levamos essa questão, uma das, e tão logo volte as negociações, a mudança no PCCR, a fala do secretário é que a categoria tem que estar presente para poder dialogar e trazer benefícios, né? Levar as condições e aí a categoria ter benefício como um todo. Plano de carreira e remuneração é algo que gestores nenhum põem em prática, é raro. A gente vê isso ainda na EBSER, no HU, que funciona bem, tá bom? Raros são os governos municipais e estaduais que dão essa credibilidade. E nem a PB Saúde, ela está cumprindo o que diz o estatuto, que é os PCCRs que estão inseridos lá dentro no estatuto da PB Saúde. Um outro ponto que levamos em consideração lá para a mesa do secretário foi a questão do aproveitamento dos profissionais que são auxiliares de enfermagem para serem aproveitados como técnico em enfermagem. Então, nós temos hoje na prefeitura cerca de mais ou menos aí, creio eu, menos de 200 profissionais, que são aqueles profissionais que fizeram um concurso ainda, creio eu, na década de 80, que ainda estão nos corredores da Secretaria de Saúde, que estão nos corredores aí de UPAs, SAMU, maternidades e outros segmentos dentro do município de João Pessoa. Caso semelhante a esse, eu tive conversando com profissionais do município de Água Branca, onde eles procuraram o setor competente, o secretário de Saúde, RH, e a fala é esta que eu vou dizer para vocês, que eu falei para eles na época. Apesar de termos hoje
algumas manchetes dizendo que a Prefeitura X e a Prefeitura Y aprovou o projeto, não é? As câmaras municipais aprovaram um projeto de lei mudando a função de auxiliar para técnico, porque tem que passar por isso, tem que ter estes profissionais a capacitação técnica, o complemento ou o curso técnico, se já fizeram no passado. Eu vou dar como exemplo o Adriano Lourenço, tá bom? Quando na década de 90, 95, eu acho, 96, eu fiz o auxiliar de enfermagem. Em 97 ou foi 98, fiz o complemento do técnico, que foram 6 meses. Aí sim, quando o Hospital de Trauma abriu, eu trabalhava lá como auxiliar de enfermagem, dei entrada no meu certificado no RH e eles automaticamente passaram a minha função lá de técnico e assim eu fiquei lá até um tempo hábil e depois ganhei o mundo e retornei como enfermeiro lá no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Então levamos essa questão para o secretário, que ele achou notório. De imediato ele chamou um profissional do RH para que ele fizesse uma circular, tá bom? E esta fosse enviada para as unidades do município de João Pessoa, UPA, hospital, maternidade. Essa circular ela vai girar para que fizesse um levantamento de quantos auxiliares de enfermagem tem na rede. Muito bem. O que eu disse para o secretário que isso é fácil de fazer, era só pedir ao RH ou então aos coordenadores dos setores que tem dentro da prefeitura, que a escala de serviço está lá dizendo se você é técnico ou auxiliar. Então, a gente tem muito auxiliar fazendo atribuições de técnico, não recebendo como técnico, e o que o SATENF está querendo é justamente isso, é que os pingos, os is, eles fiquem nos pingos, digamos assim, não é isso? Que o auxiliar que está fazendo a atribuição de técnico, ele consiga essa mudança de função, mas aí, já vou dizendo para os senhores e as senhoras, cobrar dos conselhos regionais para que consigam essa capacitação de todos vocês, porque a gente já observa que dentro do sistema, né, da enfermagem brasileira, essa coisa de técnico, alguns hospitais que a gente já vê nas redes sociais querem contratar auxiliares de enfermagem justamente por conta da lei do piso. Então, a gente tem aí uma mão e uma contramão que está fazendo com que a categoria ainda rale para conseguir direitos. Então, a gente levou isso. Uma outra coisa interessante que levamos para o secretário de saúde é essa questão dos profissionais que têm nível superior. Então, dentro do Sistema Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos colegas que estudaram, são enfermeiros, são psicólogos, são fisioterapeutas, são nutricionistas, são assistentes sociais, são fonoaudiólogos e estes merecem um lugar só. Então, qual foi a nossa proposta? Que o secretário se mostrou muito solícito e viu que não tem nenhum problema quanto a isso. Vamos lá. Então, aproveitar estes profissionais para tirarem escalas extras na função pela qual eles têm informação, tá bom? E tudo isso eu citava como exemplo onde eu trabalho no SAMU, lá nós temos técnicos de enfermagem diplomados, e dentro do Estatuto do Servidor, ele diz lá o seguinte, que poderá ser utilizado 3% do efetivo, tá bom? Só que o nosso pedido, o que a gente colocou em pauta é que tanto o efetivo quanto prestadores de serviço sejam aproveitados. Então, qual foi a resposta do secretário? Ele não viu problema algum quanto a isso, e isso é fácil de resolver. Basta apenas que os diretores destas unidades levem as demandas, e para isso, ele, segundo ele, não precisa nem fazer contrato, Adriano, como assim ele disse. O técnico que tirar um plantão extra como enfermeiro é avisado e ele vai receber o plantão como enfermeiro, como psicólogo e assim por diante. Por que a gente disse isso? E a gente ainda traz a realidade
lá onde eu trabalho no SAMU, como eu sempre digo para vocês, nós temos uma imensidão de plantões extras, tá bom? E fica essas dificuldades muitas vezes de fechar escala, porque tem muito, né? Profissional que não quer tirar extra, mas só quer tirar nos dias que lhe cabe, não é? Nos dias que são interessantes para ele. Então, os senhores e as senhoras que vão assistir esse material, com certeza vão dar os seus depoimentos no que diz respeito a muito profissional que pede extra e não comparece ao plantão, principalmente em finais de semana, feriados, dias santos. E agora, no final do ano, preste atenção em todos os setores que os senhores trabalham. Eu gostaria de ter o testemunho de todos vocês dizendo que muitos não foram trabalhar nesses feriados de final de ano. E aí seria uma boa, não é, para a gente que tem o terceiro grau. Eu tenho o terceiro grau, sou enfermeiro também, todos vocês sabem, e ser aproveitado dentro do local onde você trabalha. E o secretário ainda adiantou que isso seria interessante porque tem os termos de ajustamento e conduta que foram feitos com o Ministério Público. Contratar pessoal, a gente sabe que entra muito bem, tá bom, sou testemunha disso, mas que está impedindo essas contratações. E outra coisa que ele citou, e o melhor, Adriano, de tudo isso, é que você tem um profissional dentro do setor que conhece o serviço, que conhece a rotina e que tem a habilidade para exercer a função. Então, isso foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa muito boa em relação a isso. Um ponto que nós colocamos também na banca foi o seguinte, de reunião, foi o seguinte: secretário, quando é que nós teremos a definição por completo de esse complemento que está vindo do governo federal se incorpore lá na base que nós temos na cabeça do contra-cheque? Muito bem. 2024 está chegando e isso é algo que ele espera que esse ano que vem aconteça, tá bom? E também nós esperamos, porque nós ainda estamos vivendo uma parafernália e uma patifaria da Lei 14.434, tá bom? Eu fiz até um comentário daqueles representantes, não é? Que no meio tem a Níbia Beluschi, eu acho que é o nome dela, dizendo que vive em Brasília. Ou seja, nós estamos perdendo força naquilo que foi nos dado e que até o momento nós não temos. Essa é a verdade. Então, as pessoas se doem quando eu digo uma verdade, e o pessoal lá mandou uma mensagem para mim dizendo que eu não sei de nada, né? Tudo bem. Queria eu saber, né? Então, pessoal, a pauta foi nesse segmento, tá bom? Teve outras coisas que estava na pauta também, dentre elas, os plantões extras, valores de plantões extras. Por que nós levamos essa pauta também? Como assim eu disse para ele, dentro da rede municipal de saúde, não há uma unificação dos plantões extras, ou seja, PSF é um valor, SAMU é um valor, UPA é outro valor, e assim por diante. E nós gostaríamos de ter a unificação desse plantão extra. Muito bem. É algo a ser levado para o prefeito, até mesmo porque isso já é um conhecimento meu, eu até disse isso na reunião, que nós queremos, mas que ele seja feito da seguinte forma: como a gente tem a lei do piso, e se, por exemplo, um enfermeiro está ganhando R$200, R$250, vou para a minha realidade onde eu trabalho, o enfermeiro ele ganha mais de R$200 de extra, que 70% desse valor seja de técnico e 50% desse valor de 200 seja para o auxiliar. O que é que eu estou querendo dizer? Se o enfermeiro ganha R$200 de extra, 70% desse valor daria R$140 e 50% desse valor seria 70 para um auxiliar. Então, foi mais ou menos isso que a gente quis deixar a entender, que a gente ganhe referente à porcentagem que o enfermeiro está ganhando. Se ele ganha R$1.000, o técnico tem que ganhar 70% desse valor e o auxiliar 50% desse valor em plantões extras.
em plantões extras. É isso que a gente levou para ele. Tá bom, gente? Então, assim, repito, eu estou fazendo esse material porque eu fiz por 3 vezes no Instagram, mas o Instagram está me detonando, eu não consigo divulgar nada nele. As coisas que eu divulgo não aparecem número de visualizações, não sei se é apenas o meu ou de vocês, eu queria saber essa informação. Tá bom? Que mais? Tudo isso que a gente levou, a gente sabe que não chega a curto prazo, olhe lá a médio prazo, mas de uma coisa a gente vai bater na tecla agora em janeiro, né? Que é essa questão do aproveitamento do profissional para tirar plantão extra, porque é algo já que não foi visto por parte do secretário nada que o impedisse, então a gente vai ver se consegue isso de imediato, a curto prazo, tá bom? Então, na entrevista com o secretário, que eu tenho certeza que muitas pessoas viram que eu estava ao vivo, tá bom? Falamos aí dos pagamentos que virão, todo mundo já sabe, Prefeitura Municipal vai pagar 10º agora essa semana, teremos ainda o complemento do 10º do governo federal e ainda teremos o pagamento de dezembro que será antecipado, tanto para o município como para o estado. Então, foi isso que nós falamos, eu tinha que trazer isso para vocês, eu estou muito sentido porque não consegui deixar essa informação logo cedo para vocês, porque, repito, o Instagram, não sei o que é que está vendo no meu Instagram, se alguém souber me diga, por favor, que eu agradeço. Valeu, gente! Então era isso, é isso, gravando o material, vou editar agora, colocar a legenda, tá bom? E vocês assistam, compartilhem, deixem seus comentários, porque a gente continua ainda firme e forte nessa batalha. E antes que você diga que eu estou fazendo campanha, aspas, pré-política, como um futuro candidato, nananina não, nananina não. Adriano está sempre levando a informação para você com transparência, com sinceridade, sem estar por trás das cortinas. É isso que um representante tem que fazer, é isso que um representante tem que falar para você. E tudo isso que eu digo é com a minha fala e a minha opinião, tá bom? Então, talvez amanhã eu apareça em cena novamente, mas repito, ao vivo, pelo Instagram, não sei porque a coisa tá de vaca desconhecida bezerro. Valeu! Agora são 8h29. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e a gente segue firme e forte nessa batalha com você, para você e sempre com você. Valeu? Tchau, tchau. E esse final de semana tem rádio, hein? Tivemos aí, espero que sim. A rádio mudou de endereço. Estamos agora ali após a Praça do Coqueiral. É um local mais visível para você ir lá nos visitar e participar. Valeu? Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.